Então, Max, obviamente, a grande notícia desta semana foi a chegada de 5 ou 6 mil migrantes a Ceuta, o enclave espanhol na costa da África, tentando entrar em território espanhol, tentando cruzar a fronteira. E muita coisa foi dita sobre por que isso aconteceu, quem está por trás disso, como isso pôde acontecer. Qual é a sua visão sobre o caso? O que vimos em Ceuta foi um ataque de guerra híbrida do Reino do Marrocos, e seus apoiadores, no mínimo, estavam comemorando e explorando isso. Seus apoiadores em Tel Aviv e na Washington de Donald Trump. Isso não quer dizer que Israel... Não podemos provar concretamente que Israel tenha coordenado isso, ou que a CIA ou Donald Trump tenham coordenado, mas eles certamente estavam comemorando isso abertamente. Então, 5 mil marroquinos, em sua maioria homens, foram basicamente informados, para sua própria surpresa, de que podiam simplesmente ir para a cidade de Ceuta, estrategicamente localizada junto ao Estreito de Gibraltar, e que está sob controle espanhol há séculos, desde antes da Era Colonial ou da Alta Era Colonial. Before the colonial or high colonial era, and they were accompanied apparently by Morocco. E eles estavam acompanhados, ao que parece, por agentes da inteligência marroquina. E nós até vimos imagens de soldados marroquinos tentando impedir que eles voltassem, jogando pedras neles. Alguns neandertais do MAGA interpretaram falsamente isso como soldados espanhóis repelindo essas pessoas. Isso foi um ataque contra Pedro Sánchez e seu Partido Socialista Operário Espanhol, por vários motivos. Na superfície, foi um ataque do Marrocos contra Sánchez, por ele aprofundar as relações com a Argélia, que é a inimiga histórica do Marrocos. A Argélia apoia a Frente Polisário, que busca libertar o Saara Ocidental do controle marroquino. O Marrocos vem fazendo gastos militares em larga escala. É um dos maiores importadores de armas do mundo, e isso forçou a Argélia a aumentar seus gastos. Então, o fato de a Argélia realizar essa reunião para discutir o aprofundamento dos laços com a Espanha foi visto por Marrocos como uma ameaça direta. E eles autorizaram, instrumentalizaram sua própria população, majoritariamente de homens jovens, que tem de viver sob um dos reis mais ridículos do planeta, o rei Mohammed VI, que foi visto repetidamente bêbado em Paris e, segundo rumores, participa de orgias lá. Bill Clinton voou no jato de Jeffrey Epstein para o casamento dele, e ele não fez nada para enfrentar a enorme desigualdade em seu país, nem para oferecer qualquer futuro a esses jovens, apesar das enormes quantias de ajuda da USAID que recebe. E eles estão buscando oportunidades na Europa. Então simplesmente disseram a eles, vão em frente, nadem, nós vamos ajudar vocês. Então na superfície era por isso que aquilo estava acontecendo. Sánchez sendo atacado por aprofundar os laços com a Argélia. Mas há outro motivo, e ele é muito claro. Desde que Pedro Sánchez chegou ao poder, em 2018, ele vem sendo atacado pela extrema-direita na Espanha, pelo Vox e pelo Partido Conservador. E eles têm usado os tribunais como arma contra ele. Eles alegam que existe um esquema de corrupção, a ponto de a própria esposa dele ir a julgamento por corrupção. Ela está impedida de deixar o país, e ele vem enfrentando uma enorme guerra judicial. O que é irônico, porque o Partido Conservador foi afastado do poder por escândalos de corrupção. Para recuperar sua popularidade, ele decidiu atender a sua base, e há algo muito forte na opinião pública espanhola, que remonta ao período em que removeram Franco, a oposição ao colonialismo. Uma grande parte do público espanhol se opõe ao colonialismo. Eles estão fartos do que Israel está fazendo na Palestina, e estão fartos de ser uma ferramenta da OTAN, especialmente para Donald Trump. Pedro Sánchez, na semana passada, elogiou uma menina palestina de Gaza por pintar um mural dele. No dia 30 de março, ele fechou o espaço aéreo espanhol para ataques de bombardeio dos Estados Unidos sobre o Irã. O que sabe, eu acho que era o que a maior parte do mundo queria ver acontecer. E ele meio que se tornou um herói popular. Não sei se isso foi sincero ou não, mas ele está sendo um político esperto, porque é isso que o público quer.
E Israel, desde então, tem procurado puni-lo por isso. E então, com esse ataque híbrido de migrantes usados como arma, do Marrocos para a Espanha, vimos todo mundo sionista, ao mesmo tempo, comemorar e afirmar que qualquer tentativa de ligar Israel a esse ataque de guerra híbrida é a pior conspiração antissemitista de todas. Yair Netanyahu basicamente disse que esse território em Ceuta pertence ao Marrocos. Leo Terrell, que é o czar do antissemitismo, uma das maiores ferramentas de Israel no governo Trump, comemorou isso com um meme e disse basicamente: é isso que acontece quando você mexe com Israel. Quem mais podemos citar? Itamar Ben-Gvir, o ministro da Segurança de Israel, ligado ao carranismo, disse a mesma coisa. É isso que vocês merecem, Espanha. Quer dizer, basta olhar todo o Twitter X-sionista. Mas acho que uma das análises mais interessantes veio de Michael Rubin, que é um veterano lobista de Israel. Escreve para todas as revistas neoconservadoras de Washington, a National Review e outras. E agora está no Middle East Forum, que é um fórum anti-muçulmano, anti-imigrante, um think tank ultracionista sediado na Filadélfia, fundado por Daniel Pipes. E ele defendeu, estou olhando a manchete agora. A manchete é esta: Marrocos deveria enviar uma nova marcha verde para Ceuta e Melilla, que são, sabe, outros territórios controlados pela Espanha, tecnicamente na África. Ele disse: Pedro Sánchez deveria cumprir sua retórica anticolonial e acabar com sua ocupação na África. Quer dizer, deixando de lado o fato de que não é uma ocupação, e que isso vem de alguém que apoia a ocupação israelense, que de fato participou da ocupação dos Estados Unidos no Iraque. Acho que ele participou. Ele fazia parte da CPA, Autoridade Provisória da Coalizão, que era como um governo medieval liderado por Eli Paul Bremer, uma espécie de gestor de fundo de investimento que simplesmente foi colocado lá e, sabe, mandado administrar o país. Sim. Então, você tem alguém que é tipo um importante agente neoconservador em Washington, trabalhando para um think tank ultracionista, pedindo uma nova marcha verde na Espanha. O que foi a Marcha Verde, em 1975? O Reino do Marrocos, acho que era Hassan II, organizou 350 mil marroquinos para basicamente tomar o Saara Ocidental. Isso porque a Espanha, naquela época, em sua fase de descolonização pós-Franco, planejava entregar o Saara Ocidental aos seus habitantes indígenas, o povo saarauí, cumprindo uma resolução da ONU que lhes concedia autonomia, e o Marrocos bloqueou isso com o apoio da CIA. A CIA disse que estava apenas monitorando essa marcha, mas, na prática, estava ajudando, fornecendo assistência logística. Então ele está celebrando isso abertamente e pedindo mais, pedindo uma tomada completa desse território pelo Marrocos. O que isso significaria? Na prática, significaria controle israelense sobre o Estreito de Gibraltar, porque o Marrocos faz parte dos Acordos de Abraão, ou do que eu chamo de Acordos Epstein. O país normalizou as relações com Israel. Em janeiro, o Marrocos intensificou a cooperação em defesa com Israel, importando níveis recordes de drones israelenses. É o melhor amigo de Israel, no norte da África, coordenando-se com a inteligência israelense. Israel também os ajuda a reprimir a população local, que vive sob um panóptico. E os republicanos da Câmara, que basicamente, sabe, estão sob controle total do Trump, há 2 semanas divulgaram uma declaração afirmando que Melilla e Ceuta pertencem ao Marrocos. E autorizaram $40 milhões em assistência de segurança ao Marrocos. Então, está muito claro quem está apoiando o Marrocos e quem está comemorando esse ataque de guerra híbrida contra a Espanha. E, de novo, na superfície, parece se tratar da Espanha se aproximando da Argélia. Mas se você olhar mais a fundo, é sobre Pedro Sánchez e o fato de ele enfrentar Trump em questões como a impopular guerra contra o Irã e o apoio à Palestina, o apoio à criação de um Estado palestino, pelo menos em nível simbólico. Então não dá para culpar as pessoas por enxergarem Israel como um possível culpado nisso. Não é só uma teoria da conspiração. Há alguns fatos que sustentam isso.
Acho que dá para argumentar que a forma como o lobby de Israel atua é colocando pessoas em diferentes posições de poder, financiando suas campanhas ou dando apoio político a elas. E ao longo de muito tempo, colocando pessoas nessas posições de destaque, para que quando surge algum tipo de conflito diplomático, por exemplo com a Espanha, todas elas comecem a agir em diferentes frentes ao mesmo tempo. Por exemplo, você mencionou Michael Rubin. Ele escreve aquele artigo sobre, descolonizar Ceuta, 2 semanas depois de a Espanha dizer, não vamos participar desta guerra contra o Irã. E Marco Rubio, imediatamente depois que a Espanha também rompe com a guerra, começa a dizer, certo, precisamos reconsiderar a relação da OTAN, a relação da Espanha com a OTAN. Isso não está funcionando para nós. O sujeito que, como você mencionou, colocou 40 milhões de dólares no projeto de lei do Congresso para o Marrocos avançar suas reivindicações sobre Ceuta é um congressista da Flórida, Mário Dias-Balart, que recebeu milhões de dólares da AIPAC. Então, ao dar dinheiro a diferentes atores políticos, ao basicamente colocar agentes ou subornar pessoas em várias partes do governo dos Estados Unidos, muito antes desse tipo de crise diplomática, não é como se eles estivessem prevendo, um dia vamos precisar, ferrar a Espanha, ou que ela vai se voltar para a Palestina. Mas eles têm essas pessoas em posições de poder, e como se lembram de quem os patrocina, lembram quem são seus doadores. Quando acontece uma crise diplomática, como a que houve com a Espanha, todos eles passam a funcionar a todo vapor e meio que se unem. E nesse caso, eles realmente fizeram isso muito bem, em defesa dos interesses de Israel. Então, falando da influência israelense nos Estados Unidos, você foi vítima direta de uma campanha de difamação, de uma caça às bruxas contra jornalistas, ativistas e todo tipo de gente. Eles pegaram seus telefones e agora você está processando o governo. Quais são as últimas novidades nessa frente? Bem, eu tive meu dia no tribunal em 29 de julho. Foi no Tribunal do Distrito Leste, em Alexandria. Uma juíza federal chamada Leonie Brinkema, que é uma magistrada experiente, declarou, para grande frustração do procurador assistente dos Estados Unidos, que o governo aparentemente violou meus direitos garantidos pela 4ª Emenda contra buscas e apreensões ilegais ao realizar uma busca avançada. Então, ela citou um caso, Estados Unidos contra Belmonte Cardoso, como base para sua declaração. Esse caso autoriza o governo dos Estados Unidos a realizar uma busca básica em celulares. Isso significa que se você fornecer seus códigos PIN, eles podem verificar o aparelho. Mas uma busca avançada não seria autorizada sem um mandado. É uma apreensão sem mandado. E foi isso que aconteceu. E por isso ela permitiu uma produção limitada de provas da nossa parte. Quando digo nossa parte, quero dizer o Comitê Árabe-Americano contra a Discriminação e sua nova presidente, Jenin Younes, que está me representando e ajudou a elaborar esta ação judicial contra o secretário do DHS, Markwayne Mullin. Então o caso está avançando. O caso Belmonte Cardoso contra os Estados Unidos aconteceu há 1 ou 2 semanas. E o procurador dos Estados Unidos nem tinha ouvido falar dele. Ele nem estava familiarizado com o caso. E o argumento dele, basicamente, era que não se pode permitir uma produção excessiva de provas. Senão as pessoas vão começar a descobrir o que estamos fazendo para invadir os celulares delas e vão começar a aprender como impedir isso. E também não podemos permitir que o autor, Blumenthal, entenda por quê. Simplesmente por que fizemos isso. Porque a ordem foi dada. Não necessariamente vamos conseguir descobrir o motivo com esse nível de produção de provas, mas vamos ver o que podemos descobrir sobre o que aconteceu com meus telefones. Eles estão tentando limitar isso. E eu acho que todo esse caso é de interesse público, especialmente para os jornalistas. Porque muitos profissionais da mídia e ativistas têm seus telefones apreendidos no aeroporto, onde o governo, o DHS, trata aquilo como uma espécie de zona cinzenta legal,
em que eles podem violar seus direitos constitucionais. Isso faz parte de um ataque mais amplo à liberdade de imprensa, algo que a juíza Brinkema reconheceu. Ela mencionou as intimações que o governo Trump emitiu para repórteres do New York Times que escreveram uma matéria sobre uma investigação das várias falhas, vulnerabilidades e insuficiências no avião de 400 bilhões de dólares dado a Donald Trump pelo Qatar, que Trump tentou transformar no Trump Force One. E o governo Trump alegou: vocês estão mostrando aos nossos adversários como nos atacar. Donald Trump está se escondendo do Irã, ou seja lá do que for. A realidade é que eles só queriam punir esses repórteres porque eles constrangeram o governo Trump e mostraram o quão corrupta foi toda essa compra. E como os estouros de custo, na verdade, significam que eles gastaram mais do que gastariam simplesmente modernizando o Air Force One como ele já era. Isso foi seguido por uma... That was followed by a subpoena yesterday or 2 days ago for Matthew Cole, who is a freelance reporter for the New York Times, who exposed how Trump in 2019, in his first term, authorized a Navy SEAL team raid on North Korea, where... Sobre a Coreia do Norte, pouco antes de ele entrar em negociações com Kim Jong-un, planejavam instalar um dispositivo de vigilância eletrônica na costa norte-coreana para interceptar as ligações de Kim Jong-un, para que Trump soubesse o que ele estava pensando. A operação fracassou. Havia pescadores ali, então os SEALs mataram todos os pescadores. Depois, perfuraram os pulmões deles com facas para garantir que afundassem até o fundo do mar, para que ninguém encontrasse os corpos. O New York Times revelou isso. E então, agentes do FBI apareceram na porta do repórter, exigindo intimações para obter todas as suas fontes. Por acaso, ele está escrevendo um livro sobre a corrupção de Jared Kushner, que está faturando, por meio de seus parceiros de afinidade, bilhões e bilhões de dólares de fundos soberanos de investimento da Arábia Saudita e dos Emirados, além de outras fontes corruptas. Então está bem claro o que está acontecendo aqui. Acho que meu caso se encaixa no conjunto mais amplo de casos de liberdade de imprensa. E há também o caso de Samuel Tunick, um ativista contra a Cop City de Atlanta. Ele voltou a distrair pelo aeroporto de Atlanta, passe suas senhas. As mesmas que me disseram para mim. Give us your passcodes. Same thing they said to me. And he gives them a passcode e ele dá a eles uma senha que destrói automaticamente todos os dados dele, um recurso do sistema operacional Graphene. Ele vai imediatamente para a cadeia, está solto sob fiança de $10.000 e enfrenta processo, o que viola os direitos garantidos pela Quinta Emenda. A Quinta Emenda garante a você o direito de não produzir provas contra si mesmo. Então, acho que todos esses casos fazem parte de um ataque mais amplo à Primeira Emenda. E vamos ver aonde vai o meu caso. Mas acho que até agora ele está tendo um resultado positivo para todos que trabalham na mídia e que de fato questionam o poder, que são uma minoria das pessoas que trabalham na mídia. E sabe, parece mesmo que este governo e a classe dominante, de modo geral, simplesmente decidiram, isso ficou totalmente evidente na questão de Gaza, com Israel, mas também nessas outras questões, que chegaram a um ponto em que sabem que perderam o debate, seja sobre Israel, a Cop City ou o ICI. E aí pensam, quer saber? Nem vamos tentar debater com vocês ou mudar a opinião de vocês sobre isso. Vamos simplesmente jogar vocês na prisão. Vamos impedir que vocês falem sobre isso, que pensem sobre isso. Vamos rotular vocês como terroristas. E o PSM-7, o Memorando do Departamento de Segurança Interna, permite que o DHS trate dissidentes como terroristas. Dá para ver que o orçamento está sendo justificado para a CIA, o FBI ou o Pentágono, com base na guerra ao terror, na guerra contra o Irã, na guerra contra a Rússia. E tudo isso está voltando contra o próprio país, onde os verdadeiros alvos deles parecem ser os dissidentes internos. Então, eles criaram rótulos que permitem acionar amplos poderes de vigilância e tratar como terroristas pessoas que são cidadãos americanos.
Antifa. Eles nem conseguem definir o que isso é. Samuel Tunick foi definido como Antifa porque participou dos protestos contra a Cop City. Foi por isso que foram atrás do celular dele. E agora, comunista é o novo rótulo. Sabe, se você demonstrou solidariedade a Cuba, você é comunista. E Laura Loomer me chamou de um dos principais líderes comunistas quando fui ao Irã para provocar minha triagem secundária. Eles só precisam desses rótulos. Não conheço nenhum comunista nos Estados Unidos que diria isso sobre mim. Talvez, sabe, eu pudesse ser, mas isso nunca foi exatamente uma das minhas ambições. E sabe, é engraçado, porque é disso que os Estados Unidos acusam outros países. E sabe, é isso que supostamente deveríamos temer. Governos totalitários no exterior virem para cá e, sabe, tratarem todo mundo como terrorista. E sabe, é exatamente isso que está acontecendo aqui agora. E tudo isso, e por dinheiro está da sex, como pano de fundo, uma guerra que está fracassando. Sim, sim. O que mais? O que mais há de novo? O que mais há de novo? Você se opõe à guerra ao terror. É. Então, falando em guerra fracassada, há uma enorme guerra fracassada acontecendo agora mesmo, obviamente. Trump disse que lançaria os maiores ataques contra o Irã desde a Segunda Guerra Mundial. Ele arregou nessa de novo. O que está acontecendo? Por que Trump está segurando esse ataque maciço? Bem, não era imprevisível que ele não atacasse depois de fazer essas ameaças. E sabe, quero dizer, é claro que ele faz as ameaças e depois recua para manipular o mercado. O Irã afirma ter documentado 9 bilhões de dólares em operações de insiders nos Estados Unidos. Então esse é um dos motivos de estar circulando um meme mostrando que o Estreito de Hormuz fica fechado nos fins de semana e aberto a semana toda. Mas na semana passada, falamos sobre como as munições dos Estados Unidos estão gravemente esgotadas. Eles simplesmente não conseguem fazer isso, não conseguem executar. E não se trata apenas das munições de longo alcance, necessárias para evitar que os jatos permaneçam por muito tempo sobre o Irã, correndo o risco de pilotos serem perdidos ou capturados. Não se trata apenas dos aviões-tanque de reabastecimento em voo, que tiveram de ser retirados de todas as bases, porque as bases estão... Agora está totalmente evacuado. Al-Udeid, no Catar, foi totalmente evacuada. A retirada das bases está avançando rapidamente. E não é só isso. Tem também os interceptadores. Um novo relatório foi divulgado na última segunda-feira pelo Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Não é exatamente o Responsible Statecraft, é uma espécie de centro de estudos pró-guerra. E eles concluíram que restam menos de 827 interceptadores Patriot nos estoques dos Estados Unidos. Isso é talvez um terço do que havia antes da guerra. E restam 278 interceptadores de mísseis balísticos THAAD. O Irã tem muito mais do que 278 mísseis balísticos. Eles os fabricam à medida que os lançam. Esta é uma citação do relatório. Estoques reduzidos podem forçar os Estados Unidos e seus parceiros de coalizão a assumir mais riscos nas interceptações, ou seja, permitir que mísseis balísticos passem. Não há boas alternativas ao Patriot e ao THAAD para defesa contra mísseis balísticos. Então acabou. Está encerrado. E não há um objetivo claro. Eles nem sabem pelo que estão lutando. Ninguém sabe pelo que estão lutando, a não ser para abrir o Estreito de Hormuz, que estava aberto em 28 de fevereiro. Há uma nova reportagem dizendo que o Pentágono está buscando meios criativos de pressionar o Irã, porque eles ficaram sem opções. Talvez possam lançar de paraquedas em Teherã a mulher do cabelo, Masih Alinejad, para gritar com Mojtaba Khamenei e iniciar um novo protesto. Não sei. Como chamaríamos isso? Mulher? Vida? Liberdade? Ah, espera, já tentamos isso. Não sei, conseguir um cavalo grande, um grande cavalo de madeira, e fazer os curdos entrarem no cavalo? Eles disseram para Breton. Eles não têm tipo uma escola inteira de guerra em West Point, onde elaboram formas criativas de fazer as coisas? Parece que ficaram sem ideias.
Não são os israelenses que têm o plano mestre? Não parece. Então sim, eles bateram nas duras pedras da realidade. Fracassaram totalmente. E tem o grande... Acho que o principal motivo é que a reserva estratégica de petróleo está no nível mais baixo desde 1983. Os Estados Unidos estão ficando sem energia e estão em situação de insegurança energética. E nosso amigo Hekmat Abu-Khater escreveu uma excelente análise sobre o esgotamento da reserva estratégica de petróleo para o Responsible Statecraft. Então, vamos falar com ele agora. Certo, Hekmat. Você escreveu um artigo para o Responsible Statecraft chamado Trump está jogando frango com as reservas de petróleo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos correm o risco de esgotar seus estoques emergenciais de petróleo, ao mesmo tempo que intensificam a escalada com o Irã. Para mim, parece bem claro que esse é um dos principais motivos pelos quais Trump está preocupado com uma escalada maior, enquanto Israel o pressiona a fazer isso. Então, conte quais foram as conclusões do seu artigo e por que a reserva estratégica de petróleo é tão importante para a segurança energética e a segurança nacional dos Estados Unidos. Bem, isso não é novidade para o governo Trump, e certamente não é novidade para o próprio Trump. Se vocês se lembram da cúpula do G7 em Evian, ele disse algo nessa linha, que a reserva estratégica de petróleo está se esgotando e que temos 4 semanas pela frente. Lembram da declaração que ele fez diante da imprensa, depois que Peter Doocy, da Fox News, perguntou: "Que diabos é isso? Você está simplesmente jogando a toalha? Vamos parar a guerra?" E essa foi a resposta que Trump deu à base da Fox News, que é alvo de propaganda. Olhem, a reserva estratégica de petróleo está se esgotando. Temos 4 semanas restantes. Mas Trump é imprevisível até para ele mesmo. Então, num dia, ele reconhece a ameaça que está trazendo para nossas costas, para o povo americano, ao colocar em risco nossa reserva de segurança nacional, na forma da reserva estratégica de petróleo. Mas no dia seguinte, outras forças o influenciam. Laura Loomer aparece. Bibi Netanyahu aparece. Eles o lembram? Não. Esse é o seu legado. É isso que importa. Não a segurança, a proteção e a prosperidade de longo prazo das pessoas que elegeram você e das que não elegeram. Mas o povo americano sabe que o que importa é você ter sucesso em mudar o regime no Irã. Então ele muda de posição. Ele se esquece dos interesses do povo americano. Então tenho certeza de que ele entende que isso é algo que precisa ser mantido. A reserva estratégica de petróleo está agora se aproximando de 300 milhões de barris. E isso não é inteiramente culpa de Trump, é claro. Precisamos ser justos aqui. Biden, em 2021, como resposta à Covid, retirou 50 milhões de barris. E depois, em 2022, em resposta à guerra russa, à guerra na Ucrânia, retirou 180 milhões de barris, cerca de 1 milhão por dia, durante um período de um ano inteiro. E isso foi, essencialmente, permitir que os europeus escalassem a situação, adotassem uma postura mais confrontadora em relação à Rússia e esgotassem nossas próprias reservas para repassá-las aos europeus, para que eles não precisassem depender tanto dos recursos russos. Então não é só culpa do Trump, é culpa do Trump e do Biden. Mas os dois têm sido erráticos em relação a algo que é absolutamente essencial para nossa segurança, como americanos. Por que isso é essencial? É a nossa reserva para dias difíceis. Essencialmente, é a nossa reserva para dias difíceis. É o que nos dá a segurança de contar com toda a força do governo dos Estados Unidos e com a nossa reserva estratégica de petróleo, que pagamos com o dinheiro dos nossos impostos para nos proteger no caso de uma pandemia de verdade, algo real, diferente do que vimos com a Covid ou de um cenário verdadeiramente desastroso em que haja uma escalada real no Estreito de Hormuz. E é sobre isso que escrevo no artigo. Neste momento, não vimos realmente os iranianos se tornarem irracionais. Eles mantiveram a esperança de chegar, de alguma forma, a algum tipo de acordo diplomático com o governo Trump,
seja por meio dos paquistaneses, seja dos omanenses. Mas eles têm alguma esperança de preservar seu regime, seu governo, a segurança de sua liderança. Mas, num cenário em que, como você mencionou, o Pentágono encontra novas formas criativas de escalar esta guerra, os iranianos têm muitas formas novas de escalá-la. Eles poderiam fazer com que os Houthis não apenas bloqueassem os carregamentos sauditas, eles podem bloquear todos os carregamentos. Poderiam atacar a Petroline, que é o oleoduto leste-oeste que a Arábia Saudita usa para contornar o Estreito de Hormuz e levar seu petróleo até o Mar Vermelho. Eles poderiam atingir isso facilmente. E poderiam até atacar a Adecop, que é o oleoduto dos Emirados, e também contorna o Estreito de Hormuz, levando o petróleo para fora por uma área mais próxima de Omã. Mas eles também poderiam, potencialmente, fazer um Ever Given 2.0. Tenho certeza de que todos se lembram do Ever Given. Em 2021, um navio-tanque ou cargueiro encalhou na área mais apertada e estreita do Canal de Suez. E isso paralisou o transporte marítimo global por cerca de 1 semana e meia, quase 2 semanas. E isso derrubaria os mercados de petróleo, derrubaria as bolsas de valores. E os iranianos poderiam fazer isso por meio de um ato de terrorismo internacional, abordando um navio-tanque ou um porta-aviões e depois afundando-o na hora certa, no momento certo. Ou podem encalhá-lo ou simplesmente explodi-lo, seja por eles próprios ou por seus representantes. Sabemos que eles têm grupos aliados muito preparados operacionalmente para dar apoio de qualquer forma, sejam os Houthis, as PMCs, o Hezbollah. Então o caminho para a escalada é real. Está muito claro para qualquer pessoa que esteja prestando atenção. Tenho certeza de que também está claro para o governo Trump. Mas esse é um risco que eles estão dispostos a correr com a nossa SPR, a nossa reserva estratégica de petróleo, que é a segurança minha e sua, dos seus filhos e dos filhos das futuras gerações de americanos. Hekmat Abukhtar, obrigado por se juntar a nós aqui no The Grey Zone. Obrigado, Max.